Aos 29 anos, eu descobri que o homem por quem eu estava me apaixonando chorava toda semana por uma mulher morta. E a foto dela era igual à única lembrança que eu tinha da minha mãe. O pior é que eu não descobri isso numa cena bonita, com música triste e chuva na janela. Eu descobri num banco de carro, com a câmera pesada no meu colo, o vestido de uma noiva ainda brilhando nas minhas fotos e um buquê de flores amarelas tremendo na mão de um motorista de aplicativo que eu mal conhecia. Ele se chamava Caio. Naquele dia, eu ainda não sabia que aquele homem quieto carregava o pedaço mais escondido da minha vida. Eu ainda não sabia que minha mãe não tinha me abandonado. Eu ainda não sabia que minha avó, a mulher que me criou com mão dura e oração na boca, tinha enterrado uma verdade viva para proteger um homem podre. E eu também não sabia que, às vezes, o amor não chega para salvar a gente. Ele chega para derrubar a mentira que estava mantendo a casa de pé. Nunca contei isso em voz alta, sem sentir a garganta fechar. Então, se alguma parte dessa história tocar numa ferida sua, fica comigo até o fim. Porque tem segredo de família que só parece passado, até destruir o presente. Eu sou Bianca. Durante anos ganhei a vida fotografando casamentos. Era quase irônico. Eu registrava promessas de amor em igrejas iluminadas, salões caros, sítios com varal de luz, praias ao pôr do sol. Eu sabia exatamente a hora em que o noivo ia chorar, o momento em que a mãe da noiva ia apertar o terço escondido, o instante em que duas mãos se procuravam debaixo da mesa depois de uma briga boba. Eu entendia o amor através da lente, mas fora dela, eu fugia dele como quem foge de incêndio. Minha avó, Dona Zélia, dizia desde que eu era pequena: amar demais é fraqueza de mulher da nossa família. Ela falava isso enquanto penteava meu cabelo com força, puxando até meus olhos lacrimejarem. Você nasceu para ser direita, Bianca. Cabeça erguida, coração quieto, mulher que sente demais acaba humilhada. Eu cresci ouvindo aquilo como se fosse conselho. Depois entendi que era medo fantasiado de sabedoria. Minha mãe se chamava Helena. Pelo menos era isso que eu sabia. Em casa ninguém falava dela. Não tinha foto na sala, não tinha aniversário lembrado, não tinha história engraçada. Só existia uma imagem rasgada, escondida dentro de uma caixinha de sabonete antigo que eu encontrei quando tinha 12 anos. Uma mulher jovem, de cabelo castanho preso de qualquer jeito, segurando um bebê enrolado numa manta branca. O rosto do bebê tinha sido arrancado da foto. Atrás havia uma palavra escrita com caneta azul: minha, só isso, minha. Quando perguntei para minha avó quem era aquela mulher, ela me arrancou a foto da mão como se eu tivesse pegado uma faca. Isso não é coisa sua. É minha mãe? Ela ficou pálida, pálida de verdade, como se alguém tivesse aberto a porta de um quarto cheio de fantasmas. É uma mulher que morreu para nós. Essa frase virou a tampa do túmulo da minha infância. Meu pai, Raul, aparecia de vez em quando, sempre com cheiro de cigarro, mentira e perfume barato. Ele dizia que trabalhava longe, que a vida não tinha sido fácil, que um dia ia me buscar para morar com ele. Nunca buscou. Quando eu cresci, entendi que ele não era ausente por destino. Era ausente por escolha. Mesmo assim, eu sentia falta dele. Criança sente falta até de quem machuca, porque criança não sabe nomear abandono. Ela só sabe esperar na janela. Minha avó dizia que minha mãe tinha nos envergonhado, que tinha feito algo imperdoável, que meu pai tinha sofrido muito, mas quando eu pedia detalhes, ela fechava a boca. Você não precisa saber. Essa foi a frase que mais ouvi na vida. Você não precisa saber. E talvez por isso eu tenha virado fotógrafa. Porque uma foto não aceita silêncio. Ela mostra, ela entrega, ela denuncia, ela guarda o que a boca nega. Naquela quinta-feira, eu tinha fotografado um casamento em um cartório pequeno no centro.
A noiva estava grávida de 8 meses, usando um vestido simples e um batom vermelho que tremia quando ela sorria. O noivo era ajudante de pedreiro e chorou tanto que borrou a camisa dela de lágrima. Eu adorei aquele casamento porque parecia amor de verdade, sem pose. Quando saí, o céu de São Paulo estava daquele jeito pesado, meio laranja, meio sujo. Chamei um carro pelo aplicativo porque meus pés estavam mortos dentro da sandália e minha mochila parecia ter pedra. O carro chegou em 3 minutos. Um sedã prata, limpo, com cheiro de café e capim-limão. Entrei no banco de trás, agradeci e o motorista respondeu só com um movimento de cabeça. Caio. No aplicativo, a foto dele mostrava um homem de barba curta, olhos fundos e um sorriso que parecia emprestado. Pessoalmente, ele era mais bonito de um jeito triste. Não bonito de propaganda. Bonito de quem já sofreu calado e aprendeu a não fazer barulho. Ele perguntou: ar-condicionado está bom? Está, obrigada. E foi só. Eu comecei a revisar algumas fotos na câmera. No visor, vi a noiva encostando a testa na barriga e sorri sozinha. Pelo retrovisor, Caio viu. Casamento? Sim, trabalho com isso. Deve ser bonito. Às vezes é cansativo. Às vezes é só gente tentando provar para os outros que está feliz. Ele soltou um riso baixo, quase sem querer. E hoje? Hoje foi bonito. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então guarda bem. Coisa bonita está ficando rara. Eu levantei os olhos. A frase poderia soar cafona em outra boca. Na dele parecia uma confissão. O trajeto era comum até que, no meio do caminho, ele pediu desculpas e perguntou: você se importa se eu fizer uma parada rápida? Não vou cobrar o tempo. É aqui perto. Toda quinta eu preciso passar num lugar. Eu devia ter recusado. Qualquer mulher sozinha, entrando num desvio com um motorista desconhecido, devia recusar. Mas havia algo na voz dele que não parecia perigoso. Parecia quebrado. Tudo bem, respondi. Mas é rápido? É só deixar uma coisa. Ele virou numa rua estreita de um bairro antigo, daqueles onde as casas ainda têm muros baixos, portões enferrujados e árvores que levantam a calçada. Parou diante de uma casa azul abandonada. A pintura descascava como pele velha. A janela da frente estava fechada com madeira. O jardim era mato alto e terra seca. No banco do passageiro havia um buquê de flores amarelas. Margaridas, eu acho. Simples. Vivas demais para aquela casa morta. Caio pegou o buquê e ficou um instante parado, com a mão na maçaneta. Eu perguntei antes de conseguir me impedir. É para alguém? Ele olhou pelo retrovisor. Os olhos dele mudaram, ficaram duros, mas não de raiva, de defesa. É para uma mulher que não existe mais. Saiu do carro. Eu fiquei observando. Ele atravessou a calçada, desviou do mato e colocou as flores encostadas no portão. Não tocou a campainha. Não chamou ninguém. Só ficou ali, de cabeça baixa, como se conversasse com uma ausência. Então ele fez algo que me arrepiou. Tirou do bolso uma pequena fita azul desbotada e amarrou no portão, ao lado das flores. Quando voltou, os olhos estavam úmidos, mas ele não chorava. Ligou o carro e disse: desculpa. Eu falei: tudo bem. Mas não estava tudo bem. Alguma coisa dentro de mim tinha reconhecido aquela tristeza antes que minha cabeça entendesse. No caminho até minha casa, eu tentei não perguntar. Juro que tentei, mas meu trabalho era olhar para detalhes. E aquele buquê, aquela casa, aquela fita azul, tudo parecia gritar. Você deixa flores toda quinta? Sim. Ela morreu numa quinta? Ele apertou o volante. Não sei. A resposta me confundiu. Como assim não sabe? Eu só sei que quinta era o dia em que ela cantava. Cantava? Ele ficou calado por tanto tempo que achei que não responderia. Quando eu era criança, eu passava em frente a essa casa. Tinha uma mulher que cantava lavando roupa no quintal. Voz bonita.
Um dia ela salvou minha vida, depois sumiu, e todo mundo começou a fingir que ela nunca tinha existido. Eu senti um frio estranho. Qual era o nome dela? Caio parou no semáforo. A luz vermelha pintou o rosto dele como sangue. Helena. Eu parei de respirar. O nome da minha mãe, dentro da boca de um estranho, atravessou meu peito como uma agulha. Helena de quê? Ele me olhou pelo retrovisor e havia alguma coisa ali que eu só entenderia muito depois. Um susto, um reconhecimento, uma dor antiga levantando da cadeira. Não sei, eu era criança. Eu segurei a alça da mochila com força. Como ela era, cabelo castanho, olhar triste, sorria como se estivesse pedindo desculpa por existir. Minha mão tremeu, porque aquela era exatamente a mulher da minha foto rasgada. Quando cheguei em casa, paguei a corrida e desci rápido. Caio ainda disse, "Boa noite, Bianca." Era só meu nome no aplicativo. Mesmo assim, naquela voz, pareceu íntimo demais. Subi as escadas do prédio da minha avó com a sensação de que alguém tinha aberto uma gaveta trancada dentro de mim. Dona Zélia morava no segundo andar de um prédio antigo, sem elevador, com cheiro de alho frito e cera de chão. Eu tinha meu próprio quarto ali desde sempre, embora passasse mais tempo trabalhando do que vivendo. Quando entrei, ela estava sentada na mesa da cozinha, cortando quiabo com uma precisão quase agressiva. Chegou tarde. Tive trabalho. Casamento? Sim, ela fez um som seco com a boca. Povo gosta de gastar dinheiro para prometer o que não cumpre. Eu não respondi. Fui até meu quarto, mas parei no corredor. Vó. Você conheceu alguma Helena que morava numa casa azul? A faca bateu na tábua e parou. O silêncio foi tão brusco que até o relógio da parede pareceu aumentar. Dona Zélia virou devagar. Quem te falou isso? Eu tentei parecer casual. Ninguém. Vi uma casa hoje. Lembrei da minha mãe. Ela se levantou. A mão dela ainda segurava a faca. Não mexe com isso. Com o quê? Com morto. Minha mãe morreu? Ela respirou pelo nariz, forte. Para você, morreu. Isso não é resposta. É a única que você vai ter. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encarando a foto rasgada que eu tinha escondido de novo anos antes, agora guardada dentro de uma capa de lente. A mulher da imagem parecia jovem demais para carregar tanto sofrimento. Eu me perguntava se ela tinha me amado, se tinha me segurado, se tinha ido embora porque quis ou porque alguém abriu a porta e empurrou. No dia seguinte, tentei procurar a Casa Azul pelo mapa, mas não lembrava o nome da rua. Tentei localizar no histórico da corrida, mas o aplicativo só mostrava o trajeto geral. Pensei em chamar Caio de novo, mas isso parecia loucura. Então, fiz o que faço quando não sei lidar com uma coisa. Trabalhei. Fotografei um ensaio de noivado no Parque Ibirapuera. O casal brigou antes das fotos porque ele esqueceu a aliança no carro. Ela chorou, ele pediu desculpa. Eu registrei os dois rindo 5 minutos depois. O amor, às vezes, é só duas pessoas escolhendo não ir embora no pior minuto. Mas eu nunca tinha ficado no pior minuto. Eu sempre ia embora antes. Meu último namorado, André, terminou comigo dizendo: "Bianca, você ama como quem está pronta para ser abandonada." Eu ri na cara dele, mas depois chorei no banheiro de um buffet, escondida atrás de um vaso de lírios. Talvez ele estivesse certo. Na quinta seguinte eu não precisava de carro. Mesmo assim, às 5 da tarde, abri o aplicativo e chamei uma corrida curta para o endereço de uma padaria perto do centro, torcendo por uma coincidência absurda. Não veio Caio. Cancelei. Tentei de novo. Veio outro motorista. Cancelei de novo. Na terceira vez, apareceu o sedã prata. Caio. Meu coração fez uma coisa ridícula. Parecia adolescente. Entrei no carro fingindo normalidade. "Boa tarde." Ele olhou pelo retrovisor e me reconheceu. "Bianca. Você lembra? Nome diferente." "Nem tanto. Para mim, sim." O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio de perguntas. Eu disse: "Você vai passar na casa hoje?"
Ele ficou sério. Eu disse que era melhor você não perguntar. E eu sou péssima em obedecer. Ele soltou uma respiração quase risonha. Percebi. Caio, essa Helena pode ter sido minha mãe. O carro pareceu ficar menor. Ele encostou numa vaga antes de responder. Não estávamos na Casa Azul ainda. Estávamos numa avenida barulhenta. Ônibus passando, moto buzinando, gente atravessando fora da faixa. Mesmo assim, parecia que o mundo tinha diminuído para aquele banco de trás e aquele retrovisor. Como era o nome da sua mãe? Helena. Só Helena? Helena Duarte, acho. Minha avó nunca fala o sobrenome dela. Ele fechou os olhos por um segundo. Duarte. Você conhece? Eu ouvi esse nome uma vez. Onde? Num hospital. Meu corpo gelou. Que hospital? Ele balançou a cabeça. Bianca, vai para casa. Não. Vai. Por quê? Porque tem coisa que, quando a gente descobre, não consegue enterrar de novo. Eu senti raiva. Não dele. Da frase. Da minha avó. Do meu pai. De todo mundo que parecia achar que eu era fraca demais para suportar minha própria história. Você acha justo eu passar a vida inteira carregando um vazio que todo mundo conhece menos eu? Caio não respondeu. Você deixou flores para ela durante anos, não foi? Ele encarou a rua. Desde que comecei a trabalhar perto daquela região. Antes eu deixava quando podia. Por quê? Ele demorou. Porque eu devia minha vida a ela. Então me conta. Não posso. Não pode ou não quer? Ele passou a mão no rosto. Eu prometi. A quem? Ele sussurrou. A ela. Foi como se alguém tivesse apagado o ar do carro. Ela está viva? Caio não respondeu rápido o suficiente. E foi nessa pausa que minha vida antiga começou a morrer. Eu abri a porta e desci sem pensar. Ele me chamou. Mas eu já estava na calçada. Minhas pernas tremiam. Eu queria correr, chorar, gritar. Ao mesmo tempo, queria que ele me segurasse pelo braço e dissesse que eu tinha entendido errado. Ele desceu também. Bianca, espera. Minha mãe está viva? Eu não sei se ela ainda está. Ainda? Eu a vi uma vez, anos atrás, numa clínica. Eu não devia ter ido. Eu era só um rapaz tentando achar a mulher que tinha me salvado. Que clínica! Ele olhou para mim como alguém prestes a cometer uma traição. Santa Brígida. Eu nunca tinha ouvido esse nome. Mas quando repeti mentalmente Santa Brígida, alguma coisa em mim sentiu que eu estava entrando numa sala proibida. Por que ela estava lá? Caio respondeu baixo. Disseram que ela era perigosa. Eu ri, mas saiu como soluço. Minha avó disse que ela morreu para nós. Talvez tenha sido assim que fizeram parecer. Antes que eu pudesse perguntar mais, o celular dele tocou. Na tela vi um nome, Dona Zélia. Meu sangue virou gelo. Caio viu que eu tinha visto. Por que minha avó está te ligando? Ele não atendeu. Eu dei um passo para trás. Você conhece minha avó? Não como você está pensando. Você mentiu para mim? Não. Então por que ela tem seu número? Caio ficou em silêncio. A rua barulhenta ao redor parecia zombar da minha confusão. Eu não sou idiota, falei. Todo mundo sabe de alguma coisa. Todo mundo menos eu. Bianca, me leva para a Casa Azul. Não. Agora. Não é seguro. Seguro para quem? Ele apertou os lábios, e eu entendi que a resposta não era para você, era para alguém que ele ainda estava protegendo. Peguei outro carro e fui embora. Quando cheguei, Dona Zélia estava na sala, sentada com o telefone na mão, como se me esperasse desde antes de eu nascer. Você encontrou ele? Não era pergunta. Ele quem? O menino do incêndio. Meu coração bateu tão forte que doeu. Que incêndio! Ela se levantou devagar. Apesar dos 74 anos, minha avó ainda tinha uma postura de ferro. Cabelo branco preso num coque, vestido escuro, chinelo sem barulho. Eu mandei você não mexer com isso. Que incêndio, vó! Você quer destruir o pouco que sobrou dessa família? Família? Eu ri.
amarga. Que família! A senhora que esconde tudo, meu pai que aparece quando precisa de dinheiro, uma mãe que vocês apagaram. A mão dela veio rápida, um tapa no meu rosto. Não foi o primeiro da minha vida, mas foi o último que aceitei sem reagir. Fiquei parada, sentindo a pele queimar. Ela também pareceu assustada com o próprio gesto, mas não pediu desculpa. Respeita sua avó. Eu respeitei por 29 anos. Agora eu quero a verdade. Você não sabe o que está pedindo. Se minha mãe está viva, eu vou encontrar. Dona Zélia segurou o encosto da cadeira. Ela não é a mulher que você inventou na cabeça. E o Raul é o homem que a senhora inventou. Foi a primeira vez que vi medo real nos olhos dela. Naquele momento, a porta abriu. Meu pai entrou. Raul sempre aparecia como se a casa ainda fosse dele. Tinha 55 anos, mas parecia mais velho. O rosto inchado, a pele amarelada, tosse seca. Usava uma jaqueta de couro gasta e uma arrogância que já não combinava com o corpo falhando. Que gritaria é essa? Eu olhei para ele como se o visse pela primeira vez. Você sabe onde está minha mãe? Ele parou. Dona Zélia disse, Raul, vá embora. Mas ele sorriu, um sorriso torto, cruel. Ah, então a menina finalmente cresceu. Responde. Ele se aproximou cheirando a remédio e cigarro. Sua mãe escolheu o destino dela. Qual destino? Ser louca. A palavra me atingiu com nojo. Não fala assim. Você nem lembra dela. Justamente por culpa de vocês. Ele riu. Você acha que sua avó te criou por maldade? Ela te salvou. Salvou você de virar filha de incendiária. Incendiária. A palavra acendeu uma sala escura dentro de mim. Que incêndio! Raul olhou para Dona Zélia. Ela não contou? Minha avó estava branca. Cala a boca, Raul. Mas ele não calou. Talvez porque estivesse doente. Talvez porque gente covarde, quando sente a morte por perto, às vezes confunde confissão com vingança. Sua mãezinha botou fogo numa casa com uma criança dentro. Eu parei de sentir as pernas. Mentira! Pergunta para o motorista. Ele era a criança. O mundo inclinou. Caio. O menino do incêndio. Raul continuou. Helena quase matou aquele garoto. Depois surtou. Assumiu o que fez e foi parar onde gente como ela tem que ficar. Você está mentindo. Ele chegou perto demais. Estou? Então pergunta por que o santinho do Caio deixa flor para uma mulher que destruiu a vida dele. Pergunta por que ele vive rondando essa família. Culpa faz homem fazer coisa idiota. Dona Zélia gritou. Chega! Mas eu já tinha ouvido o bastante. Peguei a foto rasgada no meu quarto, coloquei no bolso e saí sem olhar para trás. Na rua, a noite estava úmida. Eu andei sem direção por quase meia hora. Minha cabeça repetia palavras soltas. Incêndio, clínica, louca, Caio, Helena, mãe. Eu deveria ter odiado Caio. Ele sabia mais do que eu. Tinha contato com minha avó. Talvez estivesse me observando. Talvez tivesse entrado na minha vida de propósito. Mas eu não conseguia lembrar dele como ameaça. Só lembrava das mãos dele colocando flores num portão abandonado com a delicadeza de quem pede perdão a um anjo. Fui até um bar pequeno perto da estação e sentei numa mesa do lado de fora. Pedi água. Não conseguia engolir. Mandei uma mensagem pelo aplicativo sem saber se ele receberia. Preciso falar com você, sem mentira. Ele respondeu 12 minutos depois. Onde você está? Mandei a localização. Ele chegou em silêncio, como sempre. Sentou na minha frente. Parecia cansado. Você falou com sua avó. E com Raul. A expressão dele endureceu. O que ele disse? Que minha mãe colocou fogo numa casa com você dentro. Caio fechou os olhos. Ela não colocou. Eu senti minhas mãos tremerem sobre a mesa. Então quem colocou? Ele olhou para o copo de água. Eu tinha 7 anos. Morava com minha mãe numa casa de fundos na mesma rua. Ela trabalhava lavando roupa para as famílias dali. Naquele dia, eu estava brincando perto de um depósito velho, atrás da Casa Azul. Tinha álcool, tinta, uns panos. Eu lembro de cheiro forte. Lembro de uma discussão.
voz de homem, voz de mulher, depois fogo. Você viu o homem? Ele engoliu seco. Vi sombras. Criança não entende tudo, mas lembro de um relógio dourado no pulso dele, e lembro dele fugindo. Meu pai usava um relógio dourado em todas as fotos antigas, uma coisa cafona, grande, que ele dizia ter comprado quando a vida ainda prestava. E minha mãe? Ela correu para dentro. Caio falou devagar, como se cada palavra fosse tirada de um lugar queimado. Todo mundo gritava que tinha criança lá. Ninguém entrava. Ela entrou, enrolou uma toalha molhada no rosto, me achou atrás de umas caixas e me carregou para fora. O cabelo dela pegou fogo na ponta. O braço dela queimou, mas ela não me soltou. Eu vi a cena sem querer. A mulher da foto rasgada atravessando fumaça por um menino que não era dela. Depois eu apaguei. Fui levado para o hospital. Quando acordei, minha mãe disse que Helena tinha sido levada também, que estavam dizendo que ela causou o incêndio, mas eu lembrava de outra coisa. Tentei falar, ninguém me ouviu. Por que ela assumiu? Caio me olhou. Isso eu não sabia, até anos depois. O que você descobriu? Ele respirou fundo. Que seu pai estava bêbado, que devia dinheiro, que brigou com Helena porque ela queria ir embora com você. Ele derrubou uma lamparina ou acendeu alguma coisa no depósito, não sei exatamente. O fogo se espalhou. Quando perceberam, ele já tinha fugido. Helena saiu com a culpa porque ele ameaçou tirar você dela para sempre. E sua avó? Minha avó o quê? Fez um acordo. Meu peito apertou. Que acordo? Helena ficaria internada. Raul não seria denunciado. Você ficaria com Dona Zélia, e o nome da família não iria para jornal. Eu ouvi um zumbido. Você está dizendo que minha avó entregou a própria filha? Caio respondeu com tristeza. Estou dizendo que alguém entregou. Aquela frase não era prova, eu sabia. Era dor, memória, suspeita. Eu precisava de algo concreto. Talvez porque parte de mim ainda quisesse salvar Dona Zélia. A gente sempre tenta salvar quem nos criou, mesmo quando essa pessoa nos quebrou com as próprias mãos. Por que minha avó tem seu número? Porque eu procurei Helena anos atrás. Fui à clínica Santa Brígida com uma foto velha que minha mãe guardava. Não me deixaram entrar. Uma enfermeira me deu o contato de uma parente responsável. Era Zélia. Liguei. Ela me ameaçou. E você continuou? Continuei deixando flores. Na casa, na porta da clínica, quando conseguia. Eu não tinha direito de entrar na vida dela, mas tinha a obrigação de lembrar. Você sabia que eu era filha dela quando aceitou minha corrida? Não, juro. Quando descobriu? Quando ouvi seu nome completo no aplicativo da segunda corrida, Bianca Duarte Campos. Campos é da minha avó. Eu sei. Você ia me contar? Ele demorou demais. Eu queria, mas também tinha medo de que você achasse que eu me aproximei por causa dela. E se foi? Ele me encarou ferido. Não foi. Mas a verdade era mais complicada. Nos dias seguintes, eu vivi como alguém que fingia estar inteira. Fotografei 2 casamentos, um aniversário de 15 anos e um batizado. Sorri para clientes, corrigi luz, respondi mensagens, entreguei álbuns. Enquanto isso, por dentro, eu cavava uma sepultura antiga com as unhas. Caio me mandou o endereço da Casa Azul. Não me levou. Disse que eu precisava ir sozinha se quisesse olhar sem a sombra dele. Fui numa manhã de segunda. A rua parecia menor à luz do dia. A Casa Azul era ainda mais triste de perto. O portão tinha ferrugem nas dobradiças, havia flores secas acumuladas no canto, algumas já virando pó. Fitas azuis amarradas em anos diferentes, desbotadas pelo sol. Toquei no muro e senti a tinta soltar nos dedos. Ali minha mãe tinha cantado. Ali talvez tivesse me segurado no colo. Ali alguém tinha decidido apagar seu nome. Uma vizinha idosa varria a calçada da casa ao lado. Cabelo curto, óculos pendurado no pescoço, vestido florido.
Você é parente? Ela perguntou. Da casa? Da moça. Meu coração pulou. Que moça? Ela olhou para mim com atenção. Você tem os olhos dela. Eu quase chorei ali mesmo. Da Helena? A mulher largou a vassoura encostada no muro. Meu Deus! Você é a filha. Eu sou Bianca. Ela fez o sinal da cruz. Eu sou Nair. Sua mãe era minha amiga. A palavra amiga me atingiu com uma ternura inesperada. Minha mãe tinha sido amiga de alguém. Tinha rido, conversado, tomado café. Não era só um silêncio de família. Era pessoa. Dona Nair me chamou para entrar. A casa dela tinha cheiro de bolo simples e móveis antigos cobertos com paninhos de crochê. Na parede, fotos de netos, santos e um calendário de mercado. Ela me serviu café mesmo eu dizendo que não precisava. Eu achei que nunca ia ver você adulta, ela disse. Por quê? Porque depois que levaram sua mãe, levaram você também. Sua avó sumiu da rua. Raul apareceu umas vezes, sempre nervoso. Depois vendeu ou largou a casa, nem sei. Ficou assim. Minha mãe colocou fogo no depósito? Dona Nair bateu a xícara no pires. Quem te contou essa maldade? Meu pai. Ela fechou a cara. Raul sempre teve língua de cobra. Então não foi ela? Helena? Minha filha. Helena apagava vela com medo de incêndio. Ela tinha pavor de fogo desde menina. Por quê? Dona Nair suspirou. Porque perdeu um irmão num acidente com querosene quando era criança. Ela nunca acendia nada sem verificar 2 vezes. Aquilo fazia sentido demais para ser mentira. Você viu o incêndio? Vi a fumaça, ouvi grito. Eu estava no mercado e voltei correndo. Quando cheguei, Helena já tinha tirado o menino. O braço dela estava em carne viva. Raul estava do outro lado da rua, berrando que ela era louca. Louca! Enquanto ela tossia sangue segurando o menino no colo. Meu estômago embrulhou. E ninguém falou nada? Alguns falaram, mas Raul tinha amizade com um delegado. E sua avó chegou logo depois. Ela não defendeu Helena. Só repetia, pelo amor de Deus, pensa na Bianca, pensa na menina. Minha mãe assumiu por mim? Dona Nair enxugou os olhos. Ela gritou seu nome quando a colocaram na ambulância. Eu nunca esqueci. Minha filha, não deixa levarem minha filha. Foi isso que ela disse. Eu chorei pela primeira vez desde o começo. Não chorei bonito. Chorei com som, com vergonha, com raiva. Dona Nair segurou minha mão como se me conhecesse desde bebê. Eu tenho uma coisa, ela falou depois. Foi até um armário e voltou com uma caixa de sapato velha. Dentro havia cartas amareladas, um prendedor de cabelo, 2 fotos e um pedaço de jornal. Uma das fotos mostrava minha mãe sentada no degrau da casa azul, com um bebê no colo. Dessa vez o rosto do bebê estava inteiro. Era eu, redonda, séria, com uma pulseirinha branca no braço. Helena me olhava como se eu fosse o único milagre que ela tinha tocado. Atrás da foto, escrito com a mesma caneta azul. Minha Bianca, minha coragem. Eu abracei aquela imagem contra o peito. Por que a senhora guardou? Porque achei que um dia alguém precisaria lembrar que ela te amava. Naquele dia, alguma coisa em mim mudou de lugar. Eu deixei de procurar uma mãe morta. Passei a procurar uma mulher sequestrada pela mentira. A primeira tentativa de entrar na clínica Santa Brígida foi humilhante. O lugar ficava afastado, numa rua silenciosa, atrás de muros altos e árvores podadas demais. O prédio era branco, mas não parecia limpo. Parecia apagado. Na recepção, uma mulher de cabelo preso e unhas vermelhas me olhou como se eu fosse uma cobrança. Nome da paciente? Helena Duarte, ela digitou. Não consta autorização de visita. Eu sou filha dela. Documento? Mostrei. Ela olhou, digitou de novo, levantou uma sobrancelha. A responsável legal é Zélia Campos. Ela é minha avó. Então a senhora precisa da autorização dela. Minha mãe está aqui? Não posso confirmar. Ela está viva? Não posso informar.
Eu senti o sangue subir. Eu passei 29 anos achando que minha mãe estava morta. Você está me dizendo que não pode confirmar se uma mulher viva está presa atrás desse muro? A recepcionista apertou os lábios. Senhora, este é um estabelecimento de saúde. Saúde? Minha voz falhou. Ou depósito de gente inconveniente? Um segurança se aproximou. Saí antes que me expulsassem. No portão, Caio me esperava encostado no carro. Eu não tinha chamado. Ele estava lá. Você me seguiu? Dona Nair me ligou. Dona Nair te conhece? Foi ela que me contou o nome da clínica, anos atrás. Eu estava tão cansada que nem briguei. Eles não deixam eu ver. Eu sei. Como você viu? Ele olhou para o muro. Eu não vi direito. Fiquei num corredor. Ela passou com uma enfermeira. Cabelo curto, olhar perdido. Mas quando eu disse Helena, ela parou. Só isso. Parou. Ela falou com você? Não, mas depois uma funcionária me entregou uma coisa. O quê? Ele enfiou a mão no bolso e tirou um saquinho plástico pequeno, dobrado com cuidado. Dentro havia uma pulseirinha de maternidade antiga, amarelada, quase apagada. No plástico estava escrito Bianca H. Duarte, 02/17. Minhas pernas fraquejaram. Por que você nunca entregou isso? Porque eu não sabia onde você estava. Depois, quando descobri, eu tive medo. Medo de quê? De você me odiar por ter uma parte da sua mãe enquanto você não tinha nada. Eu peguei a pulseira com as mãos tremendo. Era pequena demais, frágil demais, real demais. A prova de que eu tinha nascido de uma mulher que me nomeou, me segurou, me guardou. Ela te deu? Uma enfermeira disse que Helena guardava escondido. Quando soube que tinha alguém procurando por ela, pediu para entregar ao menino do fogo. Disse que ele saberia devolver para a filha quando a filha estivesse pronta. Eu olhei para ele. Ela sabia que eu ia aparecer. Talvez mãe saiba sobreviver de um jeito que a gente não entende. Foi ali que eu desabei no peito dele. Caio me abraçou sem apertar demais, como se tivesse medo de invadir uma dor que não era dele. Mas parte dela era. O corpo dele tremia também. Nós dois chorávamos por uma mulher que um salvou e a outra perdeu. E foi nesse abraço que o amor começou a ficar perigoso. Porque até então eu podia dizer que Caio era uma pista, uma testemunha, uma ponte para minha mãe. Mas naquele estacionamento de clínica, com o cheiro de desinfetante vindo pelo portão e a pulseira de maternidade esmagada na minha mão, eu senti que queria encostar nele não só por dor. Queria ficar, queria ser vista por alguém que não tinha medo da minha história. Naquela noite, Dona Zélia me esperava acordada. Televisão ligada sem som, o terço enrolado nos dedos, a cara fechada. Você foi à clínica. Fui. Eu disse para não ir. E eu disse que ia encontrar minha mãe. Ela se levantou. Helena não é mais sua mãe. Eu tirei a pulseira do bolso e coloquei sobre a mesa. Então, por que ela guardou isso? Dona Zélia olhou para a pulseira como se fosse um animal venenoso. Quem te deu? Caio. O rosto dela se contorceu. Esse menino devia ter sumido. Ele era uma criança que minha mãe salvou. Ele não sabe de nada. Ele sabe que ela não colocou fogo nenhum. Ele era criança. E a senhora era adulta. A frase acertou. Ela sentou devagar, como se o corpo finalmente lembrasse a idade. Você acha que eu não sofri? Eu não sei. A senhora nunca falou da sua dor. Só usou ela para mandar na minha. Ela apertou o terço. Eu fiz o que precisei. Para quem? Ela não respondeu. Para mim não foi, porque eu cresci achando que minha mãe era vergonha. Para ela também não, porque ela ficou trancada. Então, para quem foi, vó? Para o Raul? Ao ouvir o nome dele, ela fechou os olhos. Seu pai era fraco. Fraco não, criminoso. Você não entende. Então explica. Ela bateu a mão na mesa. Eu tinha uma filha que amava um homem imprestável. Uma filha que queria fugir com uma bebê no colo, sem dinheiro, sem casa,
sem proteção. Raul bebia, devia, batia a boca com gente perigosa. Naquele dia ele fez besteira, sim, fez, mas se fosse preso, o nome de todos nós iria para a lama. Você acha que uma criança filha de incendiário, de escândalo, de loucura, ia ter vida? Eu fiquei olhando para ela. Então a senhora preferiu que eu fosse filha de uma mãe apagada? Ela chorou. Eu raramente tinha visto Dona Zélia chorar. As lágrimas nela pareciam ofensa. Eu preferi que você tivesse uma chance. Mentira! A senhora preferiu não passar vergonha. Ela me olhou com ódio e dor misturados. Você fala porque não sabe o que é o mundo apontar dedo. Eu sei, sim. O mundo apontou para dentro de mim a vida inteira, e era a senhora segurando a mão dele. A discussão terminou comigo saindo de casa. Peguei uma mala pequena, coloquei roupas, câmera, documentos e as fotos de Helena. Dona Zélia não tentou impedir, só disse quando eu estava na porta: se você trouxer Helena de volta, vai enterrar todos nós. Eu respondi: talvez alguns mortos precisem mesmo ser enterrados direito. Fui dormir no estúdio de uma amiga, Jana, que alugava uma sala para ensaios fotográficos. Ela me conhecia desde um curso técnico e era uma das poucas pessoas que eu deixava chegar perto da minha bagunça. Quando me viu entrando com mala e cara de desastre, não perguntou nada. Só abriu um colchão inflável e fez café. Na manhã seguinte, contei tudo. Jana ouviu de boca aberta. No fim, disse: Bianca, isso não é só drama familiar. Isso é crime. Eu preciso tirar minha mãe de lá. Você precisa de advogado. Não tenho dinheiro para uma guerra. Então você precisa de prova. Prova. A palavra virou direção. Nos dias seguintes, Caio e eu começamos a juntar pedaços. Ele tinha guardado tudo o que conseguira ao longo dos anos. A pulseira, anotações de datas em que tentou visitar Helena, o nome de uma enfermeira aposentada que uma vez o ajudou, um recorte de jornal sobre o incêndio. O jornal era pequeno, de bairro. A manchete dizia: mulher em surto provoca incêndio e fere criança. Não citava Raul. Dizia que Helena Duarte, 24 anos, com histórico de instabilidade, teria ateado fogo em um depósito após discussão doméstica. A criança ferida, Caio Martins, 7 anos, havia sido resgatada pela própria autora do incêndio. Como alguém põe fogo e depois entra para salvar? Perguntei. Caio respondeu: na época, ninguém quis fazer essa pergunta. Fomos atrás da enfermeira aposentada. O nome era Lúcia. Ela morava em Guarulhos, numa casa simples com vasos de espada de São Jorge na entrada. Quando viu Caio, reconheceu na hora. O menino das flores. Eu senti uma pontada. Até ela sabia. Todo mundo parecia saber uma versão da minha mãe, menos eu. Lúcia nos recebeu com desconfiança, mas quando mostrei a foto de Helena com o bebê, ela levou a mão à boca. Você é a Bianca. Sou. Ela nos fez entrar. A sala tinha cheiro de remédio e lavanda. Lúcia tinha mãos finas, manchadas pela idade, e olhos cansados de quem viu demais em corredores brancos. Eu trabalhei na Santa Brígida por 32 anos, ela disse. Vi muita família abandonar gente lá, mas o caso da sua mãe, esse eu nunca engoli. Por quê? Porque Helena não era perigosa, era triste, muito triste. No começo, gritava por você todo dia. Depois parou de gritar e começou a escrever seu nome em guardanapo, parede, lençol. Recebia medicação forte, forte demais. Caio fechou os punhos. Quem mandava medicar? O médico responsável, claro, mas tinha pressão da família. Sua avó pagava uma parte. Raul aparecia quando precisava assinar alguma coisa. Meu pai ia lá? Algumas vezes. Helena piorava quando ele aparecia. Meu estômago revirou. Ele fez algo com ela? Lúcia desviou os olhos. Eu não posso acusar sem... Por favor. Ela respirou fundo. Uma vez, ouvi Helena dizer para ele: eu assumi por medo, Raul, mas Deus viu você acendendo aquilo. Ele respondeu: Deus não assina laudo. A frase me atravessou.
Você testemunharia? Ela ficou pálida. Eu sou velha, menina. Não quero confusão. Minha mãe está presa lá há quase 30 anos. Eu sei. Então, a confusão já existe. Só ficou confortável para quem não estava dentro. Lúcia chorou em silêncio. Depois se levantou, foi até o quarto e voltou com uma fita cassete dentro de um envelope. Eu não devia ter isso. O que é? Na época, a clínica gravava algumas entrevistas para laudo. Depois digitalizaram tudo, mas muita coisa sumiu. Eu guardei essa porque tive medo do que fizeram com ela. É da minha mãe? É uma conversa dela com um médico e sua avó. Tem a voz do Raul também. Eu segurei o envelope como quem segura uma bomba. Por que nunca entregou? Para quem? Sua avó era responsável legal. A polícia não queria saber. E eu tinha filhos pequenos. Medo também faz gente boa virar parede. A frase dela ficou comigo. Medo também faz gente boa virar parede. No carro, Caio e eu ficamos olhando para a fita cassete no painel. Nenhum de nós tinha aparelho para tocar aquilo. Jana conseguiu um gravador antigo com um tio. Escutamos naquela mesma noite. O áudio começava com chiado. Depois uma voz masculina, provavelmente médico, dizia a data. Eu reconheci o ano. Eu tinha pouco mais de 2 anos. Então ouvi minha mãe. Pela primeira vez na vida ouvi a voz de Helena. Eu quero ver minha filha. Não era uma voz louca. Era uma voz exausta. O médico falava calmo demais. Helena, já conversamos. Você precisa aceitar as consequências do seu ato. Eu não fiz. Outra voz entrou. Dona Zélia. Minha filha, pelo amor de Deus, não começa. Minha filha. Minha avó, chamando Helena de filha, me quebrou de um jeito inesperado. Havia amor ali? Ou só manipulação? Talvez os dois. Famílias são especialistas em misturar carinho com veneno. Helena chorou. Mãe, você sabe, você viu o Raul chegando queimado na manga da camisa? Você viu? Raul apareceu no áudio mais jovem, mas com a mesma arrogância. Olha o delírio, está vendo, doutor? Raul, eu entrei para salvar o menino. Eu entrei porque você correu. Você estava fora de si. Eu assumi porque você disse que ia sumir com a Bianca, porque disse que ninguém ia acreditar em mim, mas eu não aguento mais. Me deixa ver minha filha. Dona Zélia falou chorando. Helena, se você desfizer isso agora, acaba com a vida da Bianca. Minha vida já acabou, mãe. Não fala assim, então me tira daqui. Silêncio. Depois Raul baixo, perto do gravador. Assina o laudo, doutor. Ela está se agitando. Helena gritou. Raul, não me dá aquilo. Mãe! O áudio ficou confuso. Barulho de cadeira, passos, choro. E a voz de Dona Zélia, a última coisa antes de um chiado longo. Perdoa a mãe, Helena. Um dia ela vai entender. Eu vomitei no banheiro. Não por nojo da fita. Por nojo da minha vida inteira. Jana chorava na sala. Caio estava parado, olhando para o chão, as mãos tremendo. Eu lavei o rosto e voltei diferente, não mais quebrada. A raiva tinha me organizado. Agora eu tenho prova, Jana disse. Temos que fazer cópia disso, digitalizar, guardar em nuvem, mandar para advogado. Caio olhou para mim. E para a imprensa? Não ainda. Bianca, se eu explodir isso antes de tirar minha mãe de lá, eles podem sumir com ela. Ele assentiu, mas eu vi medo nos olhos dele. Medo de perder Helena de novo. Medo de me perder no caminho. Conseguimos uma advogada através de uma cliente minha, uma noiva que eu tinha fotografado meses antes. O nome dela era Marina, e ela trabalhava com direito de família e saúde mental. Quando ouviu o caso, não prometeu milagre. Isso eu respeitei. Vamos precisar pedir acesso aos prontuários, contestar a curatela ou responsabilidade legal, verificar internação, medicação, laudos, se houver irregularidade, acionar Ministério Público. Isso demora? Tudo demora, mas uma medida de urgência pode abrir a porta. Minha mãe pode nem lembrar de mim,
Marina me olhou com gentileza firme. Bianca, antes de querer ser reconhecida, pense em garantir que ela seja vista como pessoa. Aquela frase virou chão. Enquanto o processo começava, Raul piorou de saúde. Ou fingiu piorar mais do que estava. Ele apareceu no estúdio de Jana numa tarde de chuva, tossindo, com uma pasta de exames debaixo do braço. Eu estava editando fotos quando ele entrou sem pedir. Você está difícil de achar. Não o suficiente. Jana levantou pronta para expulsá-lo, mas eu pedi que ficasse. Raul olhou em volta, fez cara de desprezo. Dormindo em estúdio agora? Bonito. O que você quer? Ele jogou os exames sobre a mesa. Estou doente. Isso eu percebi. É fígado. Preciso de tratamento. Caro. Eu ri sem humor. Você veio pedir dinheiro? Vim falar com minha filha. Você nunca veio fazer isso antes. Ele se aproximou. Bianca, família é família. Essa frase na boca dele foi quase cômica. Minha mãe também é família? Ele mudou o rosto. Você está sendo envenenada por aquele motorista. Caio me deu mais verdade em semanas do que você em 29 anos. Caio é obcecado por Helena, sempre foi. Você acha que ele está perto de você por amor? Eu não respondi rápido. E ele viu a rachadura. Ah, ele sorriu. Então tem coisa aí. Sai daqui. Ele olha para você e vê sua mãe. Você é substituta, Bianca. Uma lembrança com pernas. A frase me cortou, porque encostou no medo que eu já tinha. Eu estava me apaixonando por Caio. E se Caio estivesse apenas tentando amar Helena através de mim? Se a minha dor fosse só uma ponte para a culpa dele? Se eu fosse, de novo, uma mulher amada por aquilo que faltava, não por aquilo que era? Raul percebeu que acertou. Eu posso ser muita coisa, ele disse, mas eu sou seu pai. Ele é só um estranho que deve a vida para uma louca. Eu avancei e apontei para a porta. Nunca mais chama minha mãe assim. Ele levantou as mãos fingindo paz. Tudo bem, só escuta uma coisa. Se você mexer nessa história, sua avó cai, eu caio, Helena cai junto. Acha que ela aguenta tribunal? Pergunta, câmera, gente chamando ela de criminosa de novo. Você vai salvar sua mãe ou matar o resto dela? Foi cruel porque parecia preocupação, mas era ameaça. Depois que ele saiu, sentei no chão. Jana sentou comigo. Ele sabe manipular. Eu sei, mas doeu. Doeu. Naquela noite, não respondi mensagens de Caio. Ele ligou 3 vezes. Na quarta, atendi. Você está bem? Raul veio aqui. Silêncio. O que ele disse? Que você vê minha mãe em mim. Caio respirou fundo. Bianca? É mentira? Ele não respondeu na hora, e eu odiei essa pausa. Caio, é mentira? Não é simples. Para mim precisa ser. Quando eu te vi no carro pela segunda vez e soube seu nome, eu vi Helena. Sim, no seu olhar, na forma como você fica quieta quando está prestes a chorar. Isso me assustou. Meu peito fechou. Então ele tem razão. Não, porque depois eu conheci você. A mulher que fala com noivas nervosas como se segurasse o mundo. A mulher que finge frieza, mas chora editando foto de pai dançando com filha. A mulher que enfrenta a própria casa tremendo, mas enfrenta. Eu não estou apaixonado por uma memória, Bianca. Você está apaixonado? Ele ficou em silêncio. Eu também. A resposta estava ali, enorme, mas nenhum dos dois teve coragem de tocá-la. Eu não posso fazer isso agora, falei. Eu sei. Minha mãe está no meio. Ela sempre esteve. Caio, desculpa. Desliguei. Passei os dias seguintes evitando sentir. Foquei na investigação. Marina conseguiu uma ordem judicial para visitar Helena e acessar parte do prontuário. A visita seria numa quarta-feira, às 10 da manhã. Na véspera, eu quase desisti. Fiquei sentada no chão do estúdio, com a foto de Helena no colo. A mulher da imagem tinha 24 anos. Eu tinha 29. Eu era mais velha que minha mãe no dia em que a roubaram de mim. Essa percepção me esmagou. Ela era tão jovem,
tão jovem, e todos falaram dela como se fosse uma vergonha antiga, não uma menina mulher encurralada. Caio mandou mensagem: estarei lá fora, mesmo que você não queira me ver. Eu não respondi, mas dormi com o celular na mão. No dia da visita, o céu amanheceu claro demais. Eu achei ofensivo. Algumas tragédias mereciam chuva. Marina foi comigo. Levamos documentos, cópias, gravação digitalizada, pedido judicial. Na recepção, a mesma mulher das unhas vermelhas mudou de postura ao ver a advogada. O segurança ficou mais educado. Impressionante como o papel timbrado faz porta abrir onde lágrima não abre. Fomos conduzidas por um corredor comprido. As paredes eram bege, com quadros de paisagem sem vida. O cheiro de desinfetante misturado à comida requentada me deu enjoo. Em uma sala, uma televisão falava sozinha. Algumas mulheres sentadas em poltronas olhavam para lugar nenhum. Marina tocou meu braço. Respira. Eu respirava, mas o ar não entrava. A funcionária nos levou até um jardim interno. Havia bancos de cimento, plantas bem cuidadas e uma grade alta coberta por trepadeiras. No canto, uma mulher de cabelo grisalho curto segurava uma xícara com as duas mãos. Eu soube antes de ver o rosto. O corpo sabe quando encontra a própria origem. Helena estava magra, mais velha do que deveria. Usava um vestido azul claro da clínica e um casaco bege. O braço direito tinha marcas antigas de queimadura, linhas brilhantes na pele. O rosto era o da foto, mas atravessado por quase 30 anos de remédio, solidão e espera. Ela olhava para uma flor caída no chão. A funcionária disse: Helena, visita. Ela não levantou o rosto. Marina me guiou até perto. Dona Helena, esta é Bianca. A xícara tremeu. Eu não consegui falar mãe. A palavra era grande demais para sair. Oi, eu disse, ridícula, pequena. Eu sou a Bianca. Helena levantou os olhos e tudo parou. Não houve abraço imediato. Não houve música. Ela não correu para mim. Ela apenas me olhou com uma concentração quase dolorosa, como se tentasse atravessar neblina. Bianca, ela repetiu. Minha vida inteira coube naquele som. Sou eu. Ela inclinou a cabeça. Minha. Eu comecei a chorar. Sim. A xícara caiu no chão e quebrou. A funcionária tentou se aproximar, mas Marina fez um gesto pedindo calma. Helena levou a mão à boca. Não, não. Ela era pequena. Eu cresci. Não deixaram. Eu sei. Ela começou a tremer. Não deixaram eu cantar. Eu ajoelhei na frente dela. Eu ouvi falar que a senhora cantava. Ela me olhou com espanto. Você ouviu? Ouvi. Eu cantava para você dormir. Eu não lembrava. Mas meu corpo lembrou. Uma dor doce abriu no peito, como se um lugar muito antigo reconhecesse uma melodia sem som. Qual música? Helena fechou os olhos e, com a voz falha, cantou baixinho. Dorme, minha coragem. Dorme sem medo. Não conheço essa cantiga em lugar nenhum. Talvez ela tivesse inventado. Talvez fosse só nossa. Eu levei a mão à boca para segurar o soluço. Ela parou. Você veio me buscar? A pergunta me destruiu. Vim. Hoje? Eu olhei para Marina. Marina respondeu com cuidado. Estamos trabalhando para isso. Helena murchou como se a palavra trabalhando fosse outro tipo de grade. Eu segurei as mãos dela. Eu não vou embora de verdade. Eu volto. Eu prometo. Ela apertou meus dedos com uma força inesperada. Promessa quebra. Eu sei, mas a minha não. Ela olhou para meu rosto, tocou minha bochecha de leve e disse: Zélia deixou você bonita. Aquilo me atingiu de um jeito confuso. Mesmo depois de tudo, Helena ainda via alguma coisa boa em quem a abandonou. Ela mentiu para mim. Helena baixou os olhos. Sua avó tinha medo. Medo não justifica. Não. Por que a senhora assumiu? Ela olhou para as marcas no braço. Porque ele disse que você ia sumir. Disse que eu nunca mais ia saber onde você estava. Eu estava fraca, queimada, com dor.
Minha mãe chorava, dizendo que era melhor para você. Todo mundo falava. Todo mundo falava muito. Eu não conseguia pensar. Foi Raul. Ela fechou os olhos. Foi. A palavra saiu pequena, mas abriu o mundo. Ele colocou fogo? Ele jogou álcool nos panos para me assustar. Disse que eu ia aprender a obedecer. Eu estava com você no quarto. Quando senti o cheiro, corri. Ele ria. Depois o fogo subiu. Ele parou de rir. Meu estômago virou. O Caio estava lá. Eu ouvi o menino gritar. Ela olhou para o jardim como se visse fumaça entre as plantas. Eu pensei, se eu não salvar alguém, eu viro igual a eles. Então entrei. Caio deixa flores para a senhora. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso quebrado, mas vivo. O menino amarelo. Amarelo? Ele tinha camiseta amarela no dia. Eu chorei de novo. Ele está lá fora. Helena arregalou os olhos. Vivo? Vivo? Homem? Sim. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Eu consegui. Essa frase mudou tudo. Eu consegui. Não era sobre ter perdido a vida, era sobre ter salvo uma. E se você está ouvindo isso agora e também já foi chamado de fraco por tentar proteger alguém, presta atenção. Às vezes, a pessoa que todo mundo acusa é justamente a única que teve coragem de entrar no fogo. Não esquece essa parte, porque foi aqui que eu entendi que a verdade não grita sempre. Às vezes, ela espera anos sentada num banco de jardim para alguém chamar pelo nome certo. A visita terminou cedo demais. Helena se desesperou quando disseram que precisava voltar para o quarto. Agarrou minha mão e repetiu: "Não demora, não demora, não demora." Eu saí daquele lugar com uma certeza que não cabia no corpo. Eu ia derrubar quem fosse preciso. Do lado de fora, Caio estava encostado no carro, como prometido. Quando me viu, não perguntou nada, só abriu os braços. Eu fui. Ela lembrou de você, eu disse no peito dele. Chamou você de menino amarelo. Caio chorou como eu nunca tinha visto um homem chorar. Sem vergonha, sem controle. Chorou por aquele menino preso numa fumaça antiga. Chorou pela mulher que ele tentou honrar com flores. Chorou porque, por um instante, o sacrifício dela deixou de ser boato e virou voz. Ela está viva, ele repetia. Ela está viva e vai sair. A partir dali, a história saiu do campo do segredo e virou guerra. Marina entrou com pedido urgente de revisão da internação e da responsabilidade legal. A fita cassete foi periciada. Lúcia aceitou dar declaração. Dona Nair também. Caio fez um depoimento escrito contando suas memórias do incêndio. Conseguimos cópia do prontuário e encontramos absurdos. Diagnósticos contraditórios, renovações automáticas, sedação sem justificativa clara, visitas negadas, cartas retidas, cartas. Essa foi outra facada. No prontuário havia registro de material descartado por conteúdo repetitivo e prejudicial à estabilidade emocional da paciente. Marina pressionou e uma funcionária da administração, talvez com medo, talvez com culpa, admitiu que algumas caixas antigas ficavam num arquivo morto. Fomos lá com autorização. Num depósito úmido entre pastas mofadas e cadeiras quebradas, encontrei envelopes que minha mãe escreveu para mim. Dezenas. Alguns nunca foram abertos. Outros estavam rasgados. Em quase todos, a mesma frase no destinatário. Para Bianca, quando ela puder saber que eu existo. Sentei no chão do arquivo e li a primeira. Minha Bianca, hoje você deve estar com 3 anos. Eu não sei se gosta de banana amassada ainda. Não sei se seu cabelo enrolou como o meu. A enfermeira disse que eu preciso parar de perguntar, mas perguntar é o jeito que eu tenho de continuar sendo sua mãe. Li outra. Minha filha, hoje eu vi uma criança chorando no corredor e meu peito produziu leite de novo, mesmo você não estando aqui. O corpo é teimoso. Ele lembra do amor que roubaram. Outra. Bianca,
Se um dia disserem que eu não te quis, não acredita. Eu te quis em cada parede deste lugar. Eu te quis até quando esqueci meu próprio rosto. Eu não conseguia respirar. Caio sentou ao meu lado, mas não tocou em mim. Só ficou. Às vezes, presença é isso. Não tentar consertar o que precisa ser chorado. Levei as cartas para o estúdio e passei uma noite inteira lendo. Helena tinha perdido aniversários, febres, primeira escola, dentes de leite, tudo. Mas em cada carta ela inventava uma Bianca possível. Bianca de trança, Bianca de joelho ralado, Bianca fazendo pergunta, Bianca brava, Bianca dançando. Minha mãe tinha me criado na imaginação para não morrer de saudade. E eu, que passei a vida achando que não fui amada, descobri que fui amada todos os dias por uma mulher trancada. Essa descoberta não cura de imediato, ela também machuca, porque amor atrasado chega com luto dentro. Dona Zélia tentou me procurar, ligou, mandou mensagens. Apareceu no estúdio. Jana não deixou entrar. Um dia, eu aceitei encontrá-la numa praça perto da igreja onde ela costumava ir. Ela chegou menor. Não fisicamente, talvez, mas sem aquela armadura inteira. Sentou no banco ao meu lado. Ficamos olhando pombos disputarem migalhas. Você viu sua mãe? Vi. Como ela está? Viva, apesar de vocês. Ela fechou os olhos. Eu mereço isso. Não sei o que a senhora merece. Eu amava Helena. Eu me virei para ela. Então por que fez aquilo? Dona Zélia apertou a bolsa no colo. Porque eu era covarde. Foi a primeira verdade limpa que ouvi dela. Ela continuou. Eu era uma mulher criada para obedecer homem, padre, sobrenome, vizinho. Quando Helena nasceu, prometi que ela teria vida diferente. Mas quando ela cresceu, escolheu Raul. Eu vi ele destruindo minha filha aos poucos. Tentei afastar, briguei, ameacei. Ela sempre voltava. Quando o incêndio aconteceu, eu pensei que tinha chegado o fim de tudo. Raul preso, Helena marcada, você filha de escândalo. E então o delegado, amigo dele, disse que se Helena assumisse, talvez ficasse como surto, internação, tratamento. Depois a gente resolveria. Resolveria? Eu pensei que seria pouco tempo. 27 anos. Ela chorou. Eu sei. Por que não tirou depois? Porque cada ano tornava o anterior mais imperdoável. Porque eu teria que admitir o que fiz. Porque Raul me ameaçava. Porque Helena, medicada, parecia pior. Porque eu me convenci de que talvez fosse tarde. Era tarde para a senhora, não para ela. Ela assentiu. Eu li algumas cartas. Meu corpo endureceu. Você recebeu? Algumas, no começo. E escondeu. Sim. A praça pareceu escurecer. Eu tinha direito de saber. Tinha. Ela tinha direito de ser mãe. Tinha. E a senhora roubou nós duas. Dona Zélia não tentou se defender. Roubei. O silêncio que veio depois foi diferente dos antigos. Não era segredo. Era culpa nua. Eu vou depor contra Raul, ela disse. Olhei para ela desconfiada. Por que agora? Porque vi você entrando na clínica numa foto que Caio me mandou. Caio mandou? Mandou uma mensagem dizendo: ela não vai sobreviver a mais uma mentira. Eu senti algo apertar no peito. Dona Zélia continuou. Eu vi seu rosto naquela foto. Era o rosto de Helena no dia em que levaram você. Eu repeti a mesma violência por medo de encarar a primeira. Depor não apaga. Eu sei. E talvez eu nunca consiga te perdoar. Ela baixou a cabeça. Perdão não é direito de quem errou. É presente de quem sofreu. Se um dia você tiver, eu recebo. Se não tiver, eu aceito. Eu quis odiá-la sem rachadura. Mas Dona Zélia não era monstro simples. Era pior. Era humana. Uma mulher que amou, temeu, se ajoelhou diante da vergonha e chamou isso de proteção. O tipo de pessoa que destrói vidas, não por falta de sentimento, mas por falta de coragem. Isso não a absolvia, mas explicava o tamanho da tragédia. O depoimento dela virou a chave. Com a declaração de Dona Zélia,
A fita, os prontuários e as testemunhas, a justiça autorizou uma avaliação independente de Helena e suspendeu parte do poder da família sobre ela. Raul foi intimado. Ele reagiu como eu esperava, atacando. Começou a me ligar de números diferentes. Deixava mensagens dizendo que eu era ingrata, que minha mãe era instável, que Caio era aproveitador, que Dona Zélia estava velha e confusa. Depois passou a ameaçar. Você vai se arrepender de mexer com morto-vivo. Essa história vai acabar com sua carreira. Quem vai contratar fotógrafa filha de louca incendiária? A última mensagem eu escutei ao lado de Caio. Ele pegou meu celular com calma e perguntou: Posso? Pode. Ele salvou tudo. Mandou para a Marina e depois me devolveu. Ele quer te fazer sentir vergonha. Consegue às vezes. Eu sei. Como você aguenta não odiar? Caio olhou para a rua pela janela do estúdio. Era noite e os prédios refletiam luzes de carros. Eu odiei por muito tempo. E passou? Não, mudou de lugar. O ódio virou uma coisa que eu uso para não esquecer. Mas se eu deixar ele dirigir minha vida, Raul ainda vence. Eu me aproximei. Você fala como se tivesse aprendido sozinho. Minha mãe me ensinou. A sua mãe está viva? Está. Mora no interior com meu padrasto. Foi embora da rua depois do incêndio. Não aguentou. Ela conheceu Helena? Conheceu. Ela dizia que sua mãe tinha mãos de quem nasceu para cuidar e olhos de quem nunca foi cuidado. Essa frase ficou entre nós. Eu queria beijá-lo. Queria desde antes, talvez. Mas também tinha medo de misturar gratidão, luto, carência e amor num nó impossível de desfazer. Caio percebeu. Eu não vou passar dessa linha enquanto você estiver tentando montar sua vida. E se eu quiser? Ele fechou os olhos por um segundo. Eu vou querer também. Esse é o problema. Por quê? Porque eu não quero ser mais uma coisa confusa na sua história. Você já é. Ele sorriu triste. Então não quero ser a parte que machuca. A distância dele me irritava e me protegia ao mesmo tempo. A avaliação de Helena aconteceu em 2 etapas. A psiquiatra independente, uma mulher firme chamada doutora Renata, conversou com ela, analisou os documentos e concluiu que Helena não apresentava risco que justificasse internação permanente. Havia traumas, dependência institucional, efeitos de medicação prolongada, medo intenso, mas não havia justificativa para mantê-la privada da própria vida. Quando Marina me ligou com a notícia, eu estava num casamento. A noiva jogava o buquê. Mulheres riam, se empurravam. Meu celular vibrava no bolso. Atendi escondida atrás de uma pilastra decorada com flores brancas. Bianca, Marina disse, conseguimos a liberação progressiva. Ela vai sair sob acompanhamento, residência assistida inicialmente, e depois podemos pedir autonomia com suporte familiar. Eu tampei a boca para não gritar. Na pista, uma moça pegou o buquê e todo mundo comemorou. Eu comecei a chorar atrás da pilastra. A noiva me viu e veio correndo. Bianca, aconteceu alguma coisa? Eu não sabia explicar sem despejar uma vida inteira sobre o vestido dela. Minha mãe vai voltar para casa. Ela não entendeu tudo, mas me abraçou mesmo assim. Algumas pessoas não precisam conhecer a história inteira para reconhecer uma ressurreição. O dia da saída de Helena da clínica foi uma sexta-feira de sol quente. Dona Zélia quis ir. Eu permiti, depois de muita hesitação, porque Helena pediu. Raul não apareceu. Estava ocupado demais tentando escapar juridicamente, ou talvez covarde demais para encarar a mulher que enterrou viva. Caio também foi, mas ficou afastado. Quando Helena atravessou o portão, usando um vestido amarelo que eu tinha comprado, carregando uma sacola pequena e as cartas que restaram, ela parou na calçada como se o mundo fosse grande demais. Carros passavam. Uma moto buzinou. Um vendedor gritava perto da esquina. O vento mexeu no cabelo curto dela. Helena levantou o rosto para o sol e fechou os olhos. Está quente, ela disse. Uma frase simples,
Mas para quem passou décadas com o céu repartido por grades, sentir calor sem pedir permissão era liberdade. Dona Zélia deu um passo. Helena... Minha mãe abriu os olhos. As duas se olharam. Eu não esperava perdão. Não naquele dia. Talvez nunca. Helena também não deu. Apenas disse: Mãe, eu estou cansada. Dona Zélia começou a chorar. Eu sei. Não chora para eu cuidar de você. A frase foi baixa, mas atravessou todos nós. Dona Zélia assentiu como quem recebe sentença. Você tem razão. Helena olhou para mim. Para onde eu vou? Eu tinha alugado, com a ajuda de Jana e um adiantamento de trabalhos, um pequeno apartamento térreo perto do estúdio. Não era perfeito, mas tinha janela grande, planta na cozinha e uma parede azul clara que eu pintei pensando na casa antiga, só que sem abandono. Para sua casa, eu disse. Ela franziu a testa. Minha? Sua. No caminho, Helena ficou no banco de trás do carro de Caio, olhando tudo como criança e idosa ao mesmo tempo. Perguntou por celulares, por prédios novos, por um grafite no muro, por uma loja de açaí. Isso é sorvete? Quase, respondi rindo e chorando. Caio dirigia em silêncio. Pelo retrovisor, os olhos dele encontraram os de Helena uma vez. Ela inclinou a cabeça. Menino amarelo. Caio quase perdeu o controle do volante. Dona Helena, você cresceu. Graças à senhora. Ela olhou para as próprias mãos. Eu pensei que tinha sonhado. Não sonhou. Você deixava flores? Deixava. Eu sentia cheiro às vezes. Ele chorou sem som. Eu não sabia se chegava até a senhora. Chegava em algum lugar. Ninguém falou por alguns minutos. Quando chegamos ao apartamento, Helena entrou devagar, tocou a mesa, a cortina, a parede azul. Na cozinha havia um vaso com flores amarelas que Caio tinha deixado sem dizer nada. Ela sorriu. Não põe no portão, disse. Agora eu posso ver. Na primeira semana, Helena acordava assustada. Guardava comida em guardanapos. Pedia desculpa por usar água. Perguntava se podia abrir a janela. Às vezes, me chamava de pequena. Às vezes, olhava para mim e parecia se perder entre a bebê que perdeu e a mulher que encontrou. Eu também não sabia ser filha. Queria abraçar demais, perguntar demais, recuperar demais. Marina e a psicóloga que passou a acompanhar Helena me alertaram. Vínculo também precisa de respiração, mas como respirar depois de 27 anos prendendo o ar? Uma noite, acordei com barulho na sala. Fui até lá e encontrei Helena sentada no chão, cercada pelas cartas. Ela segurava uma delas contra o peito. Eu esqueci sua voz de bebê, ela disse. Sentei ao lado. Eu também esqueci a sua. Isso é muito triste. É, mas hoje eu ouvi você roncando um pouquinho. Eu não ronco. Ela riu pequena. Ronca. Foi a primeira risada que dividimos. A reconstrução não foi bonita o tempo todo. Houve crises. Houve dias em que Helena não queria banho. Dias em que eu me irritava e depois me odiava por isso. Dias em que Dona Zélia ligava e eu não atendia. Dias em que Raul mandava mensagens nojentas. Dias em que Caio aparecia com compras e eu fingia que não esperava por ele. O processo contra Raul avançava. A gravação, o depoimento de Zélia, os registros da clínica e as testemunhas abriram investigação por falsa acusação, coação, maus tratos, fraude em documentos médicos e outras coisas que eu mal entendia. O delegado antigo já havia morrido, mas havia rastros de irregularidades. A clínica também entrou na mira. Raul tentou se apresentar como homem doente perseguido por uma filha ingrata. Fez até postagem em rede social falando de destruição de família. Algumas pessoas acreditaram. Sempre tem quem prefira uma mentira arrumada a uma verdade que suja o tapete. Mas então eu publiquei uma foto. Não da minha mãe na clínica, não das cartas. Não da dor dela exposta como espetáculo. Publiquei a foto antiga de Helena comigo no colo, autorizada por ela, e escrevi apenas:
Minha mãe não desapareceu. Ela foi silenciada. Agora ela está em casa. A postagem viralizou de um jeito que me assustou. Clientes, amigos, desconhecidos, mulheres contando histórias de mães internadas, tias apagadas, avós tratadas como loucas porque ousaram denunciar homens. Homens contando que foram crianças salvas por vizinhas, professoras, mães de amigos. A dor de Helena encontrou um coro. Raul perdeu o controle da narrativa, e foi aí que ele fez a última tentativa. Apareceu no apartamento de Helena numa tarde em que eu estava trabalhando e Caio tinha ido levar documentos para Marina. Minha mãe estava sozinha com uma cuidadora por algumas horas. Dona Zélia tinha o endereço, mas jura até hoje que não deu para ele. Talvez Raul tenha seguido alguém. Talvez tenha descoberto por meios dele. Não sei. Quando cheguei, encontrei a porta aberta, a cuidadora chorando no corredor e ouvi a voz dele lá dentro. Você vai dizer que mentiu. Entrei com a câmera ainda pendurada no pescoço. Raul estava na sala, segurando Helena pelo braço. Minha mãe parecia paralisada, branca, mas os olhos estavam vivos de pavor. A marca de queimadura no braço dela ficava exatamente sob os dedos dele. Eu senti uma calma estranha. Solta ela, ele virou. Olha aí, a fotógrafa justiceira. Eu chamei a polícia. Era mentira naquele segundo, mas eu chamaria. Ele soltou Helena com desprezo. Vocês vão acabar comigo por causa de uma velha perturbada? Helena recuou até a parede. Eu tinha 24 anos, ela disse. A voz dela tremia, mas saiu. Raul olhou para ela. O quê? Quando você me trancou naquele lugar. Eu tinha 24 anos. Ele riu. Você está ensaiada? Eu tinha uma filha que gostava de dormir com a mão no meu cabelo. Eu tinha uma casa azul. Eu tinha uma música. Eu tinha medo de você, mas ainda tinha vida. Cala a boca. Dessa vez, ela não calou. Você colocou fogo. Ele avançou um passo. Cala a boca. Eu liguei a gravação de vídeo da câmera. Automático, profissional. Meu corpo sabia registrar antes de tremer. Helena viu a lente, não como exposição, mas como testemunha. Você colocou fogo porque eu disse que ia embora. Você disse que mulher sua não te largava. Jogou álcool nos panos, acendeu, riu. Depois o menino gritou e você correu. Raul perdeu a máscara. Você não prova nada. Eu estou provando agora, falei. Ele virou para mim e por um segundo eu vi o homem que minha mãe viu naquela noite. Não o pai ausente, patético, doente, mas o homem perigoso que preferiu queimar tudo a ser deixado. Você é igual a ela, ele disse. Eu respondi, obrigada. Ele tentou tomar a câmera. Eu recuei. A cuidadora do corredor gritava ao telefone com a polícia. Caio chegou minutos depois antes da viatura e entrou como tempestade. Nunca vou esquecer o rosto dele ao ver Raul perto de Helena. Sai de perto dela, Raul riu. Olha o menino amarelo, ainda apaixonado pela salvadora. Caio foi para cima, mas eu segurei seu braço. Não, ele quer isso. Raul apontou para mim. Está vendo? Ela manda em você igual Helena mandava em mim. Helena, que tremia junto à parede, deu um passo. Eu nunca mandei em você, Raul. Eu só parei de obedecer. A frase ficou suspensa na sala. A polícia chegou. Raul foi retirado gritando que éramos loucos, ingratos, manipulados. Mas desta vez havia vídeo, havia testemunha, havia medida protetiva sendo preparada. Havia uma mulher que pela primeira vez não engoliu o próprio grito. Depois que ele saiu, Helena desabou no sofá. Caio ajoelhou diante dela. Me desculpa, eu devia estar aqui. Ela tocou o rosto dele. Você era criança. Não sou mais. Então vive. Ele chorou. Eu tentei. Não, você visitou minha dor por muitos anos. Agora vive. Aquelas palavras atingiram nós dois. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Caio e eu ficamos na varanda pequena do apartamento. A cidade fazia barulho ao longe.
O vaso de flores amarelas estava na mesa. Ela está certa, ele disse, sobre viver, sobre eu ter visitado a dor. Eu encostei na parede. Eu também. Ele me olhou. Bianca, eu preciso te dizer uma coisa sem parecer bonito. Diz. Eu acho que amei você antes de saber seu nome. Meu coração parou. Como assim? Na primeira corrida, quando vi você sorrindo para a foto da noiva. Aquele sorriso era seu, mas tinha um olhar, o mesmo olhar da mulher que me carregou no meio da fumaça. Não era como amar Helena, era como reconhecer uma luz que eu achei que tinha sido apagada do mundo. Eu não falei nada. Ele continuou. Depois, eu soube quem você era, e isso me assustou. Achei errado. Achei que minha gratidão, minha culpa, minha história iam contaminar tudo. Então tentei me afastar, mas eu via você lutar por ela, e também por você. E cada dia eu via menos a filha de Helena e mais Bianca, teimosa, impaciente, corajosa quando está morrendo de medo. Eu amo você, mas não quero que esse amor vire mais uma obrigação na sua vida. Eu chorei em silêncio. Eu tenho medo, falei. Eu também. Medo de você me amar pelo buraco que minha mãe deixou. Eu não amo o buraco. Amo quem saiu dele. Essa frase me desarmou. E se eu não souber ficar? Eu posso aprender a não correr atrás. E se você sumir? Eu deixei flores por uma mulher que achei que nunca veria de novo. Não sou bom em sumir. Eu ri chorando. Nos beijamos ali, sem música, sem promessa grande. Um beijo triste e novo. Um beijo que não curava tudo, mas abria uma janela. Pela primeira vez, amar não pareceu fraqueza de família. Pareceu uma forma de devolver o sangue ao lugar certo. Os meses seguintes foram de reconstrução pública e íntima. Helena passou a fazer terapia, fisioterapia para o braço, acompanhamento médico para reduzir medicações antigas, aprendeu a usar celular, mandava áudios enormes, às vezes só para dizer que tinha visto um cachorro parecido com um pão de forma com patas. Descobriu açaí e odiou. Descobriu videochamada e chorou porque podia ver meu rosto sem pedir autorização. Plantou manjericão na janela e dizia que planta era bicho quieto. Dona Zélia começou a visitar com supervisão. No início, Helena ficava rígida, depois passou a permitir conversas curtas. Uma tarde, ouvi as duas na cozinha. Eu te esperei, Helena disse. Eu sei. Não esperei você me salvar. Esperei você dizer que errou. Eu errei, diz sem chorar. Dona Zélia respirou. Eu errei. Eu escolhi o medo. Eu escolhi o Raul. Eu escolhi o que os outros iam dizer e deixei minha filha sozinha. Helena respondeu. Agora eu ouvi. Não houve abraço, mas houve alguma coisa mais honesta que abraço feito para foto. Raul foi denunciado. O processo ainda teria caminhos, recursos, lentidão, mas ele deixou de ser dono da versão. A doença dele era real, mas já não servia como escudo moral. A última vez que o vi foi numa audiência preliminar. Ele estava mais magro, a pele acinzentada, o relógio dourado ainda no pulso, ridículo como um troféu de mentira. Quando Helena entrou na sala, ele baixou os olhos. Ela não. Olhou direto para ele. Não falou nada. Não precisava. Às vezes, a maior vitória de uma vítima é existir diante do agressor sem pedir licença. Minha carreira mudou também. Depois da postagem, comecei a receber convites para fotografar histórias de mulheres, reencontros, famílias reconstruídas. Mas eu continuei fotografando casamentos. Só que algo em mim tinha mudado. Antes eu achava que casamento era a promessa de amor perfeito. Agora eu sabia que amor verdadeiro não era o que nunca falhava. Era o que parava de mentir. Foi por isso que tive a ideia. Eu queria fazer um ensaio para Helena, não um ensaio de vítima. Não fotos dela chorando diante da clínica. Ela merecia outra imagem. Uma imagem que não fosse prontuário, nem jornal, nem arquivo morto. Conversei com Caio, Jana, Marina e Dona Nair. Alugamos por um dia a Casa Azul
que estava em disputa de documentação, mas ainda acessível com a autorização do proprietário atual, um senhor que nem sabia direito a história. Limpamos o jardim sem apagar as marcas. Pintamos apenas o portão, mantendo a parede descascada. Colocamos flores amarelas por toda parte. Helena não sabia do plano completo. Eu disse que faríamos fotos dela na rua antiga. Quando chegamos, ela parou diante da casa azul e levou a mão ao peito. Eu morei aqui. Morou. Eu cantava ali. Apontou para o quintal. Dona Nair saiu da casa ao lado, chorando e sorrindo. Helena. As duas se abraçaram como se o tempo fosse um pano rasgado, tentando costurar as pontas. Caio ficou perto do portão, segurando o buquê amarelo. Dessa vez, não o deixou no chão. Entregou nas mãos dela. Agora é seu. Helena recebeu as flores e olhou para mim. Você vai fotografar? Vou. Eu estou velha. Está livre? Ela riu. Isso aparece na foto? Aparece. No meio do ensaio, pedi que Helena ficasse diante do portão. A luz do fim da tarde batia quente no rosto dela. As flores amarelas vibravam contra o azul da casa. As marcas no braço apareciam. Ela perguntou se eu queria que escondesse. Não, respondi. Elas contam que você saiu. Ela respirou fundo e deixou o braço à mostra. Cliquei. Naquele momento vi no visor não a mulher apagada, não a paciente, não a acusada. Vi minha mãe, inteira. Ferida sim, mas inteira. Depois fizemos algo que nasceu de uma brincadeira e virou cerimônia. Jana tinha levado um véu simples, desses usados em ensaio. Disse que seria bonito. Helena colocou na cabeça e riu como menina. Parece casamento. Caio respondeu. Talvez seja. Com quem? Eu falei. Com sua liberdade. Todo mundo ficou quieto. Helena olhou para o portão aberto. Depois para a rua, depois para mim. Pode? Pode. Dona Nair, que sempre teve jeito de rezadeira, pegou uma flor e disse: então eu declaro Helena Duarte livre de tudo que disseram que ela era. Marina completou: livre de documento falso. Jana disse: livre de foto rasgada. Caio com a voz embargada: livre do fogo que não foi seu. Dona Zélia, que estava mais afastada, deu um passo. Ninguém sabia se ela deveria falar. Helena olhou para ela e permitiu com um movimento mínimo. Minha avó disse: livre da minha covardia. Helena chorou, mas não abaixou a cabeça. Eu levantei a câmera. E livre para ser minha mãe no tempo que a gente ainda tem. Ela sorriu para mim. E você livre para ser minha filha sem carregar minha cela. Cliquei. Essa foto virou a mais importante da minha vida. Não ganhou prêmio. Não foi feita para cliente. Não teve produção cara. Mas nela havia uma mulher de véu simples, flores amarelas nas mãos, diante de uma casa azul descascada, olhando para o céu como quem finalmente recebe o próprio nome de volta. Mais tarde, naquela mesma noite, Caio me levou para casa. Passamos pela rua onde ele tinha parado tantas quintas. O portão agora estava aberto. Não havia buquê no chão. Eu disse: você vai sentir falta de deixar flores? Ele pensou. Talvez. Era o jeito que eu tinha de falar com ela. E agora? Agora posso levar café. Eu ri. Ela prefere chá. Então chá. Ele estacionou diante do apartamento. Antes de eu descer, segurou minha mão. Bianca, eu sei que nossa história nasceu no meio de muita coisa quebrada. Mas eu não quero amar você como reparação. Quero amar como escolha. E se um dia a gente brigar? A gente briga. E se eu quiser fugir? Eu pergunto se você quer que eu espere na porta ou vá embora. E se você tiver medo? Eu digo, sem virar silêncio. Olhei para ele. Caio, o menino salvo pelo fogo. Caio, o homem das flores. Caio, a prova viva de que minha mãe não destruiu. Ela salvou. Então fica, eu disse. Ele ficou. Não vou fingir que tudo virou conto perfeito. Helena ainda tem dias difíceis. Há manhãs em que acorda achando que precisa voltar para a clínica. Há noites em que chora pelas cartas que nunca chegaram.
Dona Zélia continua tentando reparar algo que talvez não tenha conserto completo. Eu ainda tenho medo de amar demais. Caio ainda carrega culpa por ter sobrevivido. Mas agora temos verdade. E verdade não resolve tudo, mas impede que a mentira continue mandando. O apartamento de Helena hoje vive cheio de plantas. Na parede azul da sala, pendurei 3 fotos. A antiga, dela comigo bebê, a do ensaio na Casa Azul, e uma nova, feita num domingo comum, dela rindo enquanto tenta aprender a fazer chamada de vídeo e grava o próprio queixo. Ela diz que essa é a melhor, porque nela ninguém está tentando parecer forte. Raul, pelo que soube, enfrenta o processo e a doença ao mesmo tempo. Não sinto alegria nisso. Também não sinto pena suficiente para me culpar. Aprendi que perdão não é esquecer o incêndio. Às vezes, perdão é parar de morar dentro dele. Numa quinta-feira recente, Helena pediu para visitar a Casa Azul de novo. Fomos eu, ela e Caio. Dona Nair nos esperava com café. O portão tinha uma fita azul nova, mas não era de luto. Helena a amarrou para marcar recomeço. Ela ficou parada, olhando para a calçada. Foi aqui que ele deixava as flores? Foi, respondi. Ela olhou para Caio. Você nunca esqueceu, ele disse. Eu tentei viver de um jeito que fizesse sentido a senhora ter entrado lá. Helena tocou o braço dele. E fez? Caio olhou para mim. Estou começando. Minha mãe sorriu. Então valeu a pena. Eu não sei se teria coragem de dizer isso no lugar dela. Talvez o amor dela fosse maior do que minha compreensão. Talvez algumas pessoas realmente salvem sem calcular retorno. Helena perdeu quase 3 décadas por uma mentira, mas ainda conseguia olhar para a vida de Caio como prova de que nem tudo tinha sido roubado. Na volta, ela dormiu no banco de trás. Caio dirigia. Eu fiquei olhando os dois, a mulher que me deu vida e o homem que ela salvou. Por muitos anos, achei que eu era filha de abandono. Naquele carro, entendi que era filha de resistência. Quando chegamos, Helena acordou e segurou minha mão. Bianca. Oi, mãe. Ainda me emociono quando digo mãe. Você é feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei nos anos de silêncio, na foto rasgada, nas noivas que fotografei enquanto duvidava do amor. Pensei em Dona Zélia chorando na praça, Raul gritando na sala, Caio deixando flores para uma ausência. Pensei na clínica, nas cartas, no portão aberto. Estou aprendendo, ela assentiu. Eu também. Talvez seja isso que chamam de redenção. Não é apagar o que aconteceu, é aprender a respirar sem pedir desculpa por estar vivo. Hoje, quando fotografo casamentos, presto atenção em outra coisa. Não só no beijo, na festa, no vestido. Presto atenção em quem segura a mão de quem quando algo dá errado. No noivo que abaixa para arrumar o sapato da noiva. Na mãe que chora escondida. Na avó que olha com arrependimento. No pai que aparece ou não aparece. Nas ausências sentadas nas cadeiras vazias. Porque toda família tem uma foto que não mostra tudo. A minha tinha uma mulher rasgada ao meio. Agora tem uma mulher inteira diante de uma casa azul. E toda quinta-feira, Caio ainda compra flores amarelas. Só que agora ele não deixa para uma mulher que não existe. Ele entrega para Helena, que coloca num vaso perto da janela, respira fundo e diz, hoje eu vi. Depois faz chá para ele, reclama que eu trabalho demais, pergunta se vamos casar e ri quando eu fico vermelha. Caio sempre responde, Dona Helena, primeiro preciso convencer sua filha de que amor não é fraqueza. E minha mãe, com aquela sabedoria de quem atravessou o fogo e a mentira, diz, não convence, mostra. Ele tem mostrado, com paciência, com presença, com silêncio quando preciso, com verdade mesmo quando dói. E eu, aos poucos, tenho deixado. Nunca contei isso antes, porque durante muito tempo achei que minha história era vergonha.
Hoje entendo que vergonha era de quem mentiu, de quem calou, de quem preferiu proteger nome de família em vez de proteger uma mulher inocente. Eu sou Bianca, filha de Helena Duarte, a mulher que salvou um menino do fogo e foi chamada de incendiária. Eu me apaixonei por esse menino quando ele virou homem e ainda deixava flores para ela. E foi seguindo essas flores que encontrei minha mãe, minha história e a parte de mim que eu achava que não existia. Se essa história chegou até o seu peito, comenta qual verdade você teria coragem de buscar, mesmo com medo. E se puder, curte e segue o canal, porque tem histórias que só encontram quem precisa delas quando alguém ajuda a espalhar.